Glória a Deus. Aleluia. Queridos, abra comigo suas Bíblias, por favor. Hoje se trata de uma escola bíblica de jovens. Eu queria que toda a juventude, se possível, pudesse estar com a Bíblia aberta para a gente folhear um pouquinho a Bíblia Sagrada. Mas antes de fazer uso da palavra de Deus, louvo a Deus pela vida do nosso pastor, presidente Francisco Teste, pelo privilégio de estar na frente da superintendência da Umademp no estado de Pernambuco e também pela oportunidade de estar nesta manhã trazendo a primeira aula. Louvo a Deus pela vida de toda a superintendência, que tem trabalhado com excelência, simplicidade e humildade. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Louvo a Deus pela vida dos meus pastores, nosso pastor Moisés, nosso pastor Gustavo, pastor Luiz César, os demais companheiros. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Abra sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: em tudo te dar por exemplo. Repita comigo mais uma vez: em tudo te dar por exemplo. Queridos, dentro deste tema, eu gostaria de intitular esta primeira aula desta manhã com o seguinte tema: o jovem cristão como exemplo na vida secular. Eu gostaria de ouvir todos os jovens comigo, bem forte. O jovem cristão como exemplo na vida secular. Foi bom para início, pode melhorar. Vamos lá? O jovem cristão como exemplo na vida secular. Olha para ele, olha para ela, veja se eles estão sedentos pela palavra de Deus, se eles estão sorridentes, e diga para ele: te prepara, porque Deus nesta manhã Ele vai te tratar. Eu estava agora de madrugada e Deus colocava isso em meu coração. Manhã, onde Deus vai tratar jovens. Você crê nesta palavra? Aleluia. Mas, queridos, embora Lucas não mencione Tito no livro de Atos dos Apóstolos, parece provável que ele tenha conhecido Cristo por meio do apóstolo Paulo, antes ou durante a primeira viagem missionária de Paulo. Olhe para cá. No entanto, Tito, por um período de tempo, ficou em Creta, na ilha de Creta, para colocar em ordem o que estava fora de ordem. Eu vou repetir para que você possa entender. Tito foi colocado na ilha de Creta para colocar em ordem aquilo que estava fora de ordem. Abra a Bíblia, Tito, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz a seguinte expressão: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Então olhe para cá. Deus sempre tem o obreiro certo para o local específico. Eu vou repetir porque talvez você não entendeu. Deus sempre tem a pessoa certa para o lugar específico. E talvez você se pergunte: por que eu estou na frente da Umademp?
porque eu estou maestrando, porque eu sou o supervisor. Não é por acaso, é porque Deus sempre tem a pessoa certa para colocar no lugar certo. Talvez se Timóteo fosse para Creta, daria errado. Talvez se Tito tivesse ido para Éfeso, talvez tinha dado errado, porque Timóteo tinha uma personalidade. Timóteo era mais melindroso. Tito já era aquele obreiro de cara fechada. Tito já era aquele obreiro que não aceitava muita coisa. Tito era aquele obreiro que era sisudo. E volto a dizer, Deus tem sempre a pessoa certa para o lugar certo. No entanto, por causa do envolvimento de Tito com a igreja em Coríntio, Tito é mencionado 9 vezes em 2 Coríntios, na qual Paulo se refere a ele. Abra a Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 2, e versículo 2. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 13, ele se refere a Tito, dizendo: não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Paulo, em 2 Coríntios, se refere a Tito como meu irmão. Abra a Bíblia agora em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 23. Veja que agora o apóstolo Paulo, ele não trata mais Tito como meu irmão, mas ele diz: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador. Primeiro, Paulo trata como Tito como um irmão. Segundo, como cooperador e companheiro. E por último, em Tito, capítulo 1, versículo 4, ele vai tratar Tito como verdadeiro filho. Tito foi deixado por Paulo em Creta para continuar a obra de um modo muito parecido como havia feito com Timóteo em Éfeso. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Vai anotando aí para ler depois. Paulo trata Tito como estivesse tratando Timóteo em Éfeso. Mas em Creta, Paulo orienta a Tito a andar conforme a sã doutrina. E pregar a sã doutrina não é fácil, porque muitos não aceitam a verdade, muitos não querem ser corrigidos. E a Bíblia diz que nos últimos dias muitos haverão ter de comichão nos ouvidos, porque não suportarão a sã doutrina. Mas eu tenho um recadinho de Deus para te dizer nesta manhã. Se Deus te deu o cajado, não adianta dar pirulito que vai dar errado. Você não entendeu? Então segura na mão desse vaso aí que está do teu lado. Segura para ele, porque o negócio está melhorando nessa manhã. E diga para ele: se Deus te deu o cajado, não adianta enfeitar com pirulito, porque vai dar errado. É como se Paulo estivesse dizendo a Tito: desce o barrote. Na linguagem de jovens, puxa a orelha. Porque tem gente que quer fazer o que quer dentro da igreja, me permita a expressão. Aleluia. Mas para crente desobediente ainda tem cajado.
ovelha obediente ainda escuta a voz do pastor. Aleluia. Você crê que ainda tem cajado de Deus? Tem crente desaprumado. Jeová está dizendo, mas tem cajado para crente desaprumado. As coisas estão fora do lugar, mas ainda tem cajado para voltar para o lugar. Tem Tito aí na galeria. Onde estão os Titos nessa manhã? Deus está dizendo, eu quero te usar com aquilo que eu te dei. Elabaraçuimia. Aleluia. Em Creta, Paulo orienta o jovem Timóteo a falar o que convém à sã doutrina. Tito capítulo 2, versículo 1. E também orienta os jovens a serem moderados e em tudo serem exemplo. Perceba a expressão do apóstolo Paulo no verso 7. Ele não diz, olha, sejam exemplo. Ele diz, olha, em tudo te dá por exemplo. Então, quando se fala de juventude, é a fase dos sonhos, de grandes ideais da vida, onde o jovem sonha em construir a sua própria família, construir a sua própria casa, entrar numa universidade, conhecer o príncipe ou a princesa para viver. Sim ou não? É a fase dos sonhos. Porém, é comum nesse período mudanças em várias áreas da vida física, social, psicológica, intelectual. Mas é comum nesse período se interessar e aderir a uma causa social ou um sistema político. Porque não é errado um jovem votar em alguém e muito menos se candidatar para algum cargo político. Olhe para cá. Porque a Constituição diz que nós temos o direito de votar e também de ser votado. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Porém, não é errado e não há nenhum problema nisso, contanto que a ideia central do sistema não seja compatível com as doutrinas da fé cristã. O fato é que vivemos em um momento de pluralismo e diversidade, em que se multiplicam pontos de vistas, teorias, doutrinas, religiões, mas em meio a isso, como separar o joio do trigo? Em meio a tudo isso, como ser exemplo no meio de uma geração corrompida? Em meio a tudo isso, como ser luz em meio às trevas? Este é o grande desafio do jovem cristão nesse século. E é por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, ele dá uma recomendação dizendo, olha, ser exemplo dos. Agora olhe para cá. Ser exemplo já exige uma responsabilidade. E ser exemplo de quem já é exemplo é mais difícil ainda. Sim ou não? Aleluia. Mas agora olhe para cá. O problema não é ser exemplo aqui, porque aqui até o papagaio é crente. O problema é ser exemplo lá fora.
Eu vou repetir, o problema não é ser exemplo aqui, porque qualquer um adentra, vem de vestido longo, bota um terno, qualquer um pode ser crente aqui dentro. Eu quero ver ser crente lá fora. Quem está entendendo, diga amém. Porque o exemplo não deve ser demonstrado apenas no ambiente de culto, mas deve ser testemunhado em todas as esferas da vida do jovem, a fim de que sua conduta seja irrepreensível em tudo, para que o diabo não tenha o que dizer de nós. Abra a Bíblia, Tito capítulo 2, versículo 8. Paulo lhe diz no versículo 7, tudo te dá por exemplo. Aí o versículo 8 ele vai dizer a parte B, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Mas nos dias atuais, ser exemplo é uma urgência da igreja. Precisamos ser o exemplo com urgência. Porque Deus exige de nós sabor e clareza. Repita comigo, sabor e clareza. Abra a Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 13, 14 e 15. Deus exige da juventude e da igreja sabor e clareza. Mateus capítulo 5, verso 13, veja o que diz: vós sois o sal. Verso 14 ele diz: vós sois a luz. Vamos lá, vós sois o sal da. Vós sois a luz do. A primeira característica de um jovem que é exemplo na vida secular: caráter. A primeira característica de um jovem que é exemplo, ele tem caráter. Agora diga para 2 ou 3 pessoas: caráter não se compra no supermercado. Meu Deus. Tem muita gente que quer as promessas, a bênção, tantas coisas, mas não tem caráter. E eu me lembro de José, parafraseando aqui, porque a Bíblia diz que Jacó tinha um amor diferente para com José, e por conta disso ele dá uma túnica ao jovem José de várias cores. Quantos não querem a túnica? Quem não quer andar alinhado, bonito, com o presente que o pai deu? A túnica representa a promessa. A túnica representa as bênçãos. A túnica representa, aleluia, o que Deus ele tem para nos entregar. Os irmãos de José queriam a túnica, mas Simão e Levi tinham um defeito no caráter, porque a Bíblia diz que eles tramaram a morte dos habitantes de Siquém. Os filhos de Bila e Zila, os estudiosos vão dizer que eles enganavam o próprio pai, dizendo que cuidavam das ovelhas, mas deixavam as ovelhas de qualquer jeito. Rubem, o primogênito, deitou-se com a concubina do seu pai, perdendo todos os privilégios da primogenitura. De todos os filhos, porque até então aí Benjamim ainda não tinha nascido, todos tinham um defeito no caráter. Mas José tinha caráter dentro de casa.
Oh, aleluia. Olhe para 2 ou 3 pessoas e diga para ele: o Pai tem uma túnica para te entregar, mas só ganha túnica quem tem caráter. Eu vou repetir: só ganha túnica quem tem caráter. E quem tem caráter compra e paga. Quem tem caráter, aleluia, não vive com mentira. Quem tem caráter não vive com 2 namoradas. Quem tem caráter obedece. Quem tem caráter, aleluia, ele vive o que prega e prega o que vive. Só quem tem caráter levanta a mão para adorar. Só quem tem caráter levanta a mão para adorar. Adora Jesus, adora Jesus, porque Ele tem promessas para fazer na tua vida. Ele tem bênção para entregar sobre a tua vida. Para ter a afeição do Pai, é preciso ter caráter. Segunda característica, porque eu vou correr por conta das horas, de quem é exemplo: testemunho. Vós sois a luz, vós sois a luz. Luz aqui fala de testemunho, porque no versículo 15 ele diz assim: não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Testemunho. Agora balança ele e diz aí: como é que está teu testemunho? Será que alguém pode olhar para você e você dizer: pode olhar para mim, pode me apontar, porque não vai encontrar o que dizer na minha vida? Não vai ficar se escondendo no meio da multidão. Eu me lembro da viúva que vai pedir os vasos à vizinha. Agora eu lhe pergunto: se ela não tivesse um bom convívio com quem está do lado, ela iria pegar as vasilhas emprestadas? Aí a pergunta é: como é que está teu convívio no teu bairro? Como é que está teu testemunho dentro de casa? Como é que está teu testemunho no colégio? Como está teu testemunho no cursinho? Como é que está o teu testemunho? Deus exige de nós caráter e testemunho. Caráter e testemunho. Porque vai muito além do tempo. Pois o nosso maior desafio é ser exemplo na esfera secular. Por quê? Porque passamos a maior parte do nosso tempo diário dentro de casa, no colégio, no trabalho, e apenas entregamos para Deus 2 horinhas. Então, nós passamos mais tempo na esfera secular do que dentro da igreja. Então o maior desafio do jovem não é ser exemplo aqui, mas é ser exemplo em qualquer ambiente que você entrar. Seja dentro do colégio, no trabalho, na faculdade, no cursinho. Exemplo. Exemplo. E o primeiro exemplo que eu queria falar nesta manhã é sobre o exemplo na vida acadêmica. Quem aqui ainda está estudando o ensino médio? Levanta a mão. Quem aqui já concluiu o ensino médio e está entrando na faculdade? Levanta a mão. Quem já está concluindo a faculdade? Levanta a mão. Veja como tem poucos. Aqui tem jovens que estão concluindo o ensino médio. Aqui tem jovens que estão ingressando na faculdade. E aqui tem jovens que já estão perto de se formar. Mas perceba comigo que a maioria dos jovens que entram nas universidades
se desviam, esfriam na fé, porque a faculdade é um campo minado para muitos jovens que adentram as universidades. E o primeiro efeito de quem entra na universidade é o esfriamento da fé. Não querem mais orar, não quer mais saber de ciclo de oração, não quer mais saber de Bíblia porque está ultrapassada para alguns. Quer saber de gibi, quer saber de Einstein, quer saber de tantas outras coisas, mas se esqueceram de Deus, porque o ateísmo e o ceticismo tornaram-se moda entre os que se intitulam esclarecidos e criaram uma imagem de jovens crentes como se fossem alienados. Mas eu digo sem medo de errar, nós não somos doidos por futebol, nós não somos doidos por um famoso popstar, não. Nós somos doidos por Jesus. Tem algum doido aqui nesta manhã? Porque evangelho é coisa de louco. Tem algum anormal nesta manhã? Porque quem é anormal chora na presença de Jesus, mas chora de alegria. Pergunta para ele que está do teu lado: tu é normal ou tu é normal? Quem serve a Jesus não é normal, porque está aqui, mas a qualquer momento a trombeta vai tocar e essa igreja vai subir, vai subir, vai subir. Só quem está sentindo Jesus aqui. Eu sinto Jesus aqui. Você está sentindo Jesus aí na galeria? Ele agora será mandará. Oh, aleluia. Você pode fechar os seus olhos um minuto para adorar. Jesus está aqui. Nesta manhã Jeová está entrando na mente de jovem. Fecha teus olhos, sente aí a presença de Jesus. Sente a presença de Jesus. Sente a presença de Jesus. Sente a presença de Jesus. Jeová está destravando o que está travado. Ela baracanda labora sé. Ela manda labora sé. Quem tem glória dá glória a Deus. Quem tem aleluia dá aleluia. Jeová está na casa. Ele está tratando com o jovem, porque ele não quer te perder. Ele não quer te perder. Ele não quer te perder. Vamos mais além. Quando a gente olha a Bíblia Sagrada, nós encontramos vários exemplos de homens bíblicos, homens de Deus, que se formaram em universidade e foram exemplo. Você crê que tem muitos jovens que estão aqui nesta manhã, mas vão adentrar as universidades dentro do estado de Pernambuco? Eu não sei como vai ser. Talvez você diga: ah, meu pai não tem condições, eu nasci numa família humilde, eu não tenho condições. Mas você serve o Deus do ouro, da prata e do bronze. E o segredo nesta manhã que Deus manda te dizer é: continua honrando a Deus. Continua honrando a Deus. Por quê? Porque Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Só quem quer levanta a mão para adorar. Agora Jesus está aqui nesta manhã.
Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nós vamos ver um homem por nome Moisés, que se formou na maior universidade egípcia. Atos capítulo 7 e versículo 22. Veja o que diz: e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em todas as suas palavras e obras. Moisés é um exemplo de um jovem que se formou na universidade egípcia. E segundo estudiosos, olhe para cá, nos diz que Moisés, com 12 anos de idade, havia se formado ou aprendido arte, história, matemática e física. Se fosse nos dias de hoje, Moisés seria chamado o quê? Fera? Como é que Moisés seria chamado? O destaque da sala? Crânio? Gênio? Então Moisés, naquela época, com 12 anos de idade, já era considerado um fera na arte, na história, na física e na matemática. Aleluia! Mas talvez você olhe para mim e diga: mas meu presbítero Lucas César, Moisés aprendeu tudo isso na universidade egípcia para ir para o deserto? Sim. Daqui a pouco você vai pegar o que Deus quer falar nesta manhã. Mas meu presbítero, ele aprendeu tudo isso para passar pelo deserto e serviu para alguma coisa? Serviu, porque ele contou as ovelhas do seu sogro. Aleluia. Ele sabia a história dos hebreus. Ele sabia o que era arte. Era um homem culto. Era um guerreiro. Sabia liderar. Mas nem tudo a faculdade do egípcio ensinou. Tem jovem que está voando assim nesta manhã, não está entendendo nada. Mas eu vou esclarecer aqui para você. O Egito é a universidade humana. O deserto é a universidade celestial. Universidade egípcia, trazendo para os dias atuais, ele poderia até aprender bacharel em teologia, meu presbítero Madison, mas na faculdade teológica ensina homilética e hermenêutica, ensina a se pronunciar em público, a falar diante do público, a interpretar o texto, ver o texto dentro do contexto, fora de contexto, ver, aleluia, a inferência do texto. Mas na faculdade humana não ensina a curar, não ensina a expulsar demônios, não ensina a receber o batismo com o Espírito Santo, não ensina a ter a variedade de línguas, porque você vai aprender a letra no Egito, mas no deserto Deus vai te encher, vai ter variedade de línguas, vai ter o dom de cura, vai ter o dom de profecia. Elabora-se. Você crê nesta manhã que Jeová ainda tem dom para entregar, só quem crê. Elabora-se. No Egito, o homem aprende a ficar mais perto do homem. Tal filósofo disse isso, tal historiador disse isso, mas no deserto
você vai aprender a ter intimidade com Deus Todo-Poderoso. É lá que Ele vai te tratar, é lá que Ele vai te ensinar. É lá para ser já. Segura na mão de alguém que está do teu lado nesta manhã. Virou tudo nesta manhã. Diga para ele: quando você vai para o deserto, você não vai para se qualificar, você já é qualificado. Mas no deserto você será provado para ser mais qualificado. Ele vai te preparar, Ele vai te encher, Ele vai para te encher, para te usar. Recebe o abraço de Jeová nesta manhã. Recebe o abraço de Jeová nesta manhã. Recebe o vaso. Jeová está te provando para te qualificar mais. Ainda. Deus está tratando com o jovem no deserto. E está entrando na universidade do deserto. Mas você não vai morrer. Ele vai te qualificar no deserto para te usar além do deserto. Porém tem gente que já passou pela universidade egípcia, está passando pela universidade do deserto. E nesta manhã Deus está dizendo: está na hora de receber o diploma. Aprovado. Diga para 2 ou 3 pessoas: tem diploma nesta manhã para quem passou no deserto. Tem diploma, tem diploma, tem diploma. Deus está dizendo: eu te provei e estou te aprovando. Meu Deus. Aleluia. Abra a Bíblia, vamos mais adiante. Aleluia. Daniel capítulo 1. Aleluia. Daniel capítulo 1. Oh, aleluia. Jesus está aqui nesta noite. Primeiro, Moisés se formou na universidade egípcia e se pós-graduou na universidade do deserto. Segundo, Daniel capítulo 1, versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns, não todos, alguns, porque quando Deus chama é alguns, dos filhos de Israel, e da linhagem real, e da linhagem nobre, jovens que não houvesse defeito algum, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em toda a ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei. Tem muita gente querendo ir para o palácio do rei, mas só vai escolhido a dedo. Porque não é qualquer um que se apresenta diante do rei. Mas Daniel e seus amigos aqui eram formados na universidade judaica. Mas a Bíblia diz que eles, no versículo 3, eram da linhagem real. E em Jerusalém, eles aprenderam tudo que precisavam aprender dentro da universidade em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que agora
eles precisavam fazer a pós-graduação na Babilônia. Você não entendeu? Daniel e seus amigos se formaram em Jerusalém, na Universidade de Jerusalém, mas precisaram fazer a pós-graduação na Babilônia, distante dos pais, distante da sua terra, mas não mudaram sua identidade. Aleluia. Até mudaram seus nomes biológicos, mas não mudaram sua essência. Eu vou repetir. Mudaram os nomes biológicos de Daniel e seus amigos, mas não mudaram a sua essência. Podemos até estar dentro da Babilônia, mas não podemos nos deixar levar pela Babilônia. Nós estamos na Babilônia, mas não devemos aceitar as propostas da Babilônia. Segura na mão dela, e diga para ele: quem é de Jerusalém não se mistura com a Babilônia. Quem é de Jerusalém tem essência, e quem tem essência tem identidade. Quem tem essência não se prostra. Quem tem essência não adora qualquer Deus. Quem tem essência, aleluia, não aceita qualquer decreto que vai além da palavra de Deus. Só quem está sentindo a presença de Jesus, só quem está sentindo a presença de Jesus, só quem tem essência, abre a boca para adorar, abre a boca para adorar, abre a boca para adorar. Elabora, canta, labora, sé, remanda, labora. Quem tem essência adora, quem tem essência adora. Adora, adora, adora. Jeová está tratando com quem tem essência. Deus está dizendo: seja exemplo em Jerusalém, mas seja exemplo na Babilônia. Seja exemplo dentro, seja exemplo fora. Seja exemplo dentro, seja exemplo fora. Deus nesta manhã está tratando com os jovens. Você a partir de hoje vai dizer: Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso ser exemplo. Eu preciso dar o meu melhor para ti. Por conta das horas, precisamos ser exemplo nos relacionamentos. Os sentimentos de um jovem cristão também devem ser um modelo de conduta para essa sociedade corrompida, porque entrando em namoro de crente é diferente de não crente. Sim ou não? Jeová está aqui, irmão. Segura na mão desse vaso, dessa moça aí, e diga para ele: namoro de crente é diferente. Oh, aleluia. Mas a gente vai chegar aí. Para isto Deus conserva, Deus guarda e Deus rega nossos sentimentos. Porque Paulo ele fala isso em Filipenses, aleluia, Filipenses capítulo 4 e versículo 7. Dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Deus nesta manhã está guardando o coração
e os sentimentos de jovens aqui. Jovens que outrora foram frustrados, se decepcionaram com o namorado, com a namorada. Sentimentos, mas Deus ainda está guardando o teu coração. Deus está, aleluia, aleluia, guardando os teus sentimentos. Mas eu vou chegar onde eu quero chegar aqui nesse texto. Primeiro, precisamos ser exemplo no relacionamento com os nossos pais dentro de casa. Efésios capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obediente a quem? A vossos pais. Agora eu gostaria que você olhasse para ele que está do seu lado e pergunte para ele, mas não responda. Diga para ele, como é que está teu relacionamento com teus pais dentro de casa? Olha para ele de novo e diz: será que você tem honrado seu pai e sua mãe? Ou saiu de casa brigado? A obediência aos pais deve ser explícita na vida do jovem. Quantos jovens perderam a vida porque não obedeceram aos pais? Quantos jovens estão chorando porque não ouviram o conselho dos pais? Quantos jovens estão atrás das grades, aprisionados em vícios, por não honrarem aos seus pais? Quantos filhos estão em cima de um leito porque não pararam para ouvir o conselho de papai e mamãe? Mas Deus te trouxe aqui nesta manhã para te dizer que quer chegar aonde ninguém chegou. Aprenda a trilhar o caminho da obediência. Você quer ir mais além do que seus pais? Ande na obediência. Na obediência. Na obediência as portas vão se abrir. Na obediência as promessas vão se cumprir. Na obediência, aleluia, as promessas de Deus vão se cumprir. O segredo do sucesso é a obediência aos pais. Diga isso para 2 ou 3 pessoas. Quer ir além? Obedeça. Diga para ele, não por conveniência, aleluia, mas por consciência. Diga isso para ele, não obedeça por consciência, nem por dependência, mas por consciência. Eu sou obediente a meu pai. Conveniência, dependência e consciência. Eu misturei tudo aqui. Porque tem gente que é obediente a papai e mamãe por conveniência. Tem gente que é obediente a papai e mamãe por dependência. Eu dependo dele, então eu vou obedecer. Eu estou na casa dele, então eu vou obedecer. Mas Deus te trouxe aqui nesta manhã para te dizer, não é para você obedecer por dependência, nem qual outro? Conveniência, mas por consciência. Honra pai e mãe. Oh, aleluia. Porque se prolongarão os teus dias sobre a face da terra. Segredo, obediência. Vamos mais além. Relacionamento com os amigos. Precisamos ser exemplo na roda dos nossos amigos. Quem tem amigo aqui? Amigo
não é colega. Não é aquele tamanduá que lhe abraça e lhe corta pelas costas. É amigo. É amigo. Aí já anulou um bocado aí, não foi? Porque para mim amigo é papai, mamãe e Jesus. Se conta nos dedos, amigos. Aí o salmista, no Salmos 1, todos conhecem, abra a Bíblia. Estamos numa escola bíblica. Salmos 1. O jovem que disser que tem capítulo vai levar um cascudo. Salmos, verso 1. Diz o que? Eu quero ouvir toda a juventude bem forte. Vamos lá, Salmos 1. No meio da Bíblia, não me façam passar vergonha em nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. Só as meninas agora novamente. Só os meninos, bem forte. Os varão não tomaram café não. Mas olhe para cá. Segundo a filosofia, nenhum homem é uma ilha isolada. Somos seres sociais e precisamos nos relacionar. No entanto, não podemos nos relacionar com qualquer pessoa. Nossas amizades devem ser construídas espiritualmente, ausentando-se da companhia dos ímpios, que não temem a Deus. Deus está dizendo nesta manhã: será que a tua amizade está te aproximando de Deus? Ou está te distanciando de Deus? Será que a amizade que você pensa que é amigo realmente é teu amigo? Aleluia. Deus está dizendo, está na hora de fazer uma limpeza no rol de amigos. Ela manda laboras. Porque nem todo mundo é amigo. Tem gente que te abraça, mas quer ver o teu mal. Tem gente que te abraça, mas tem inveja de ti. Tem gente que te abraça, aleluia, mas quer ver você caído, prostrado. Aí Deus está dizendo, eu vou fazer uma limpeza no rol de amizades. No rol de amizades. Para a gente correr para o final, precisamos ser exemplo no relacionamento com nossos pais. Precisamos ser exemplo quando se trata de relacionamento com amigos. Cuidado com quem você anda, porque existe um ditado popular que diz, me diz com quem tu andas, e eu digo quem? É verdade ou não é? Quase sempre, né? Se eu ando com fofoqueiro, vão me chamar de quê? Se eu ando com linguarudo, vão me chamar de quê? Se eu ando com crente vazio, vão me chamar de quê? Se eu ando, aleluia, com gente todo desmantelado, vão me chamar de quê? Então diga para alguém que está do seu lado, não ande com todo mundo. Você não é todo mundo. Crente cheio anda com crente cheio. Crente lavado só anda com crente lavado. Só quem pegou a mensagem. Só quem pegou a mensagem. Deus está dizendo, faça uma limpeza no rol da amizade. E terceiro,
conjugal. Cheguei aonde eu queria chegar. Quem aqui namora? Cadê os jovens? Não se esconda não, cadê? Oxente, tá querendo se esconder? Cadê os noivos? Só noivos. Cadê os casados aqui? Olhem para cá. O comportamento cristão deve ser pautado pelo fruto do Espírito, cuja essência é o amor. E amor é uma coisa, emoção é outra coisa. Amor é uma coisa, emoção é outra coisa. Porque a emoção é passageira, mas o amor é construído através do tempo e dura a vida toda. Tem jovem que é tão emocional que viu a moça hoje na EBJ, já pegou o número, já pegou o Instagram. Ah, minha beleza, minha princesa. Deus está dizendo: toma jeito de crente, rapaz. Vocês gostam, né? Isso é amor? É não. Esse negócio de amor à primeira vista, isso é conversa de filme. Fica lá em Hollywood, aqui não. Não é assim? Porque ninguém diz que à primeira vista é quando a gente vê uma banguela se arrastando. Primeira vista é só aquela ou aquele saradão, né? Mas aprenda a diferenciar amor de emoção. Porque quantos jovens estão sendo levados por emoções, concebendo filhos antes do tempo e desperdiçando o tempo de formação profissional. Mas a Bíblia, em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, todos nós conhecemos, nos diz que há um tempo determinado para tudo debaixo do céu. Tem moça que conheceu o rapaz hoje, não fez nem um mês, é meu amor, minha linda. Vai me dizendo aí mais. Como? Vida, né? Razão do meu viver, meu Deus. Dois meses depois está todo mundo separado, bicudo, ninguém dá a paz do Senhor a ninguém. É tribo do sul, tribo do norte. E eu vou mais além. Tem jovem que está de olho no namorado da outra. E vice-versa. E está fazendo de tudo para acabar o relacionamento do outro. Mas sabe quem está te usando é o diabo. Porque Deus não destrói um relacionamento para construir outro. Segura na mão dela, na mão dele, e diga para ele: te aquieta, vaso. Te aquieta, vaso. Se tu não tem, Deus vai mandar o teu. Se tu não tem, Deus vai mandar a tua. Ei, te aquieta! Só quem está entendendo o mistério nessa manhã. Elabora, candalabora, céu. Não se aveste. Aleluia. E ainda bota no Instagram assim: foi Deus que me deu, meu pastor Gustavo.
Isso é uma terra seca, rapaz. E olha que eu olho o Instagram do jovem, viu? De vez em quando eu estou ali olhando e aí a gente vê umas novidades por aí. Eu disse, rapaz, esse menino estava namorando com essa menina não faz nem um tempo, já está de novo com outra. Emoção ou é amor? Emoção ou amor? Agora vamos lá. Vamos lá. Eu vou encerrar. Quem aqui, do homem, quem aqui é romântico, já entregou um buquê de flores para sua namorada? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou o romantismo? Isso é uma vergonha ou não é uma vergonha, minha menina? A minha esposa hoje está trabalhando, mas ela ia aqui comprovar que desde o início e até hoje eu dou flores. Não precisa ser em data especial, porque todo dia é especial. Os pastores aqui estão dizendo que as mulheres não querem mais rosa não, quer pix. Repita comigo, tudo tem um tempo determinado. Fica no Salmo 40. Quem está solteiro fica no Salmo 40. Porque Deus tem uns para ficar solteiro mesmo até o final da vida, mas outros Deus vai entregar a costela. Agora eu vou entrar aqui na revelação. Vamos lá. Adão, no princípio, se sentiu sozinho, vendo todos os animais da terra com o seu par, e se sentiu sozinho. E um certo dia, Deus, vendo o homem sozinho, a Bíblia diz que Deus fez cair um sono sobre Adão. E da costela de Adão, enquanto ele dormia, Deus fez a sua ajudadora, a sua companheira, que o completava fisicamente, emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente. Agora olhe para cá. No verso 2 e 23 de Gênesis, a Bíblia disse: quando Adão acordou e viu alguém do lado dele, Adão botou um sorriso até a orelha, porque ele viu a obra-prima de Deus ao seu lado. Porque o que Deus dá, o que Deus dá, é suficiente. O que Deus dá, coisas de qualidade. E quando ele acorda, vê aquela mulher, Adão, que coisa linda. E fez a primeira poesia dizendo: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Mas olha para cá o segredo da mensagem.
Adão estava dormindo. E enquanto ele dormia, ele esperava em Deus. E enquanto ele esperava em Deus, Deus trabalhava. Deus trabalhava. Deus trabalhava. E quando Adão acordou, percebeu o quanto vale a pena esperar em Deus. Diga para 2 ou 3 pessoas: quem espera em Deus não se decepciona. Quem espera em Deus não se frustra. Quem espera em Deus, aleluia, não quebra a cara. Quem espera em Deus, aleluia, não fica com qualquer coisa. Quem espera em Deus tem o melhor de Deus. Você crê que Deus tem o melhor para a tua vida? Você crê que Deus tem o melhor? Então fica de pé com a permissão do meu pastor. Fica de pé adorando. Fica de pé adorando a Jesus. Quem tem glória, dá glória a Deus. Ei, lavaracé. Tinha muito mais conteúdo, mas eu vou parar por aqui. Segura na mão de alguém que está do seu lado. Se liga no céu nesta manhã.